Narração e edição de Giovanni Ferreira Goulart. Livro de hoje: Temperança, escrito por Ellen G. White. Prefácio. A temperança era um dos temas favoritos da senhora Ellen G. White, tanto nos escritos como ao falar em público. Em muitos de seus artigos que apareceram em revistas denominacionais através dos anos, e em manuscritos e cartas de conselhos dirigidas tanto a obreiros como a leigos, ela insistia com os adventistas do sétimo dia para que observassem a temperança e promovessem zelosamente a causa da mesma. Em resposta a sinceros pedidos de que essa riqueza de matéria e instruções fosse tornada disponível em um só volume, este compêndio foi preparado por autorização das publicações de Ellen G. White, às quais a Sra. White confiou a custódia de seus livros e manuscritos. Estas seleções foram tiradas de toda a série dos escritos da Sra. White acerca do assunto, inclusive alguns atualmente esgotados, como sejam Health ou How to Live, 1865, Christian Temperance and Bible Hygiene, 1890, Special Testimonies, 1892 a 1912 e Drunkenness and Crime, 1907. Tanto no esboço como no conteúdo da matéria do assunto, os compiladores procuraram diligentemente refletir a ênfase dada pela autora aos vários aspectos da temperança. O esforço de reunir as seleções que salientassem a contribuição dela sobre esse assunto e o desejo de tornar bem completas as várias seções acerca dos diferentes aspectos da questão da temperança ocasionaram naturalmente algumas repetições de pensamento. No esforço de apresentar a matéria do assunto ordenadamente, de modo a ser da maior utilidade ao leitor, evitando ao mesmo tempo indevida repetição, as seleções breves tiveram por vezes a preferência. Entretanto, omitindo o contexto, foi exercido grande cuidado para não alterar de maneira alguma o pensamento ou a ênfase da autora. Em cada caso, é feito o devido reconhecimento do livro, revista, folheto ou manuscrito de onde foi colhido o trecho. Os leitores reconhecerão que, havendo Ellen G. White morrido em 1915, escreveu em um período em que certa terminologia era inteiramente diversa da que é comumente empregada hoje em dia, e em que as descrições detalhadas de situações se diferenciariam daquelas com que estamos agora familiarizados. Por exemplo, é feita referência ao salão, se bem que o dispensário de bebidas, bar, de hoje seja diverso do de 50 anos atrás, todos sabem que os mesmos tipos de bebidas ali vendidas eram usadas ao tempo em que a Sra. White escreveu, e que seus efeitos sobre o organismo, a mente e a alma são os mesmos. A relação entre o uso do álcool e os acidentes automobilísticos não foram acentuados como deviam ser em nossos dias, pela simples razão de que os automóveis não eram então de uso comum. Entretanto, o leitor encontrará em declarações a respeito do uso do álcool e acidentes uma descrição de causas e efeitos, as quais são perfeitamente aplicáveis às condições atuais. A força do álcool para solapar o lar, arruinar a saúde, a moral e destruir a alma é tão poderosa atualmente como era meio século atrás. O leitor discernirá prontamente a significação da temperança tal como era apresentada pela Sra. White no decorrer dos longos anos de seu ministério fecundo. A esse respeito, faz o presente volume inapreciável contribuição,
aos escritos quanto à temperança. Os sermões a esse respeito que encontramos no apêndice tipificam a intensa preocupação da Sra. White por salvar a humanidade da maldição da intemperança destruidora da alma. Que este volume, com as bênçãos de Deus, opere sua obra de revitalização nos interesses dos adventistas do sétimo dia, na temperança e na obra de temperança, e nos leve à posição que nos é designada pelo céu, na dianteira das forças da temperança. Eis o sincero desejo dos editores, os depositários das publicações de Ellen G. White.